com base no tema protocolos do reino. Amém? Protocolos do reino. E mais especificamente nós vamos falar como nós podemos operar nos tribunais celestiais, em nome de Jesus. E você vai ver a importância desse ensino na tua vida. E a palavra dessa noite vem como uma introdução para que você tenha noção, tenha ideia daquilo que nós vamos ministrar aqui. Mas ainda assim hoje eu quero conduzir você, em nome de Jesus, por meio da palavra de Deus, até o tribunal celestial. Deixa eu te perguntar, você porventura tem uma causa para apresentar diante do tribunal celestial aqui nessa noite? Há alguma causa que você quer apresentar diante do tribunal? Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É muito importante nós entendermos os protocolos espirituais. Diga isto comigo, protocolos espirituais. A palavra de Deus revela-nos a respeito dos protocolos espirituais. Às vezes algumas coisas não funcionam como deveriam funcionar na nossa vida, porque nós não estamos aplicando o protocolo devido. Amém? O protocolo devido. Você sabe que para que você compareça diante de um tribunal, existe um protocolo. E você precisa seguir esse protocolo, senão você não será recebido, senão você não será atendido, senão você não será ouvido. E na palavra de Deus nós vamos ver, no Evangelho de Lucas mais especificamente, Jesus nos revela 3 facetas importantes da oração. 3 ambientes em que a oração opera, e que nós podemos chamar de dimensões no Espírito. 3 dimensões de orações, revelada na palavra do Senhor, ensinada por Jesus, especificamente no livro de Lucas. Não que nos outros evangelhos não tenham essas dimensões de oração, mas nós vamos pegar aqui o Evangelho de Lucas nessa noite, e nós vamos ver essas 3 dimensões da oração. E eu quero dar a vocês aqui chaves poderosas para que você incremente a tua vida de oração em nome de Jesus. Vou dizer isso de novo, chaves poderosas para que você incremente a tua vida de oração em nome de Jesus. Quantos creem que a oração é poderosa? Mas é difícil para nós orarmos a respeito de algo e não vermos a resposta da nossa oração. É ou não é verdade? É decepcionante quando nós lutamos em oração por algo e não vemos a manifestação da resposta daquilo. E às vezes nós ficamos confusos. Por que Deus não está me ouvindo? Ou por que Deus não está nos respondendo? E às vezes, bem intencionados, a gente usa a expressão, a gente usa essa frase, né, profeta? Deus sempre responde à oração. É que às vezes a resposta é um não. E tentamos nos convencer, amém? De que Deus pode dizer não a algumas orações. E é verdade que em alguns casos é possível mesmo que Deus diga não. Mas se nós estivermos orando segundo a sua vontade, a Bíblia não diz que é certo que nós teremos a resposta de Deus? Sim ou não, meus amados? É certo ou não? Então, eu não estou pegando temas que saem fora dos parâmetros da Escritura. Amém? Não estou falando de feitiçaria evangélica. Porque tem gente que ora fazendo feitiçaria. Pede para Deus derrubar alguém. Pede para Deus matar o esposo. Para ficar viúva. Pede para Deus arrumar um novo marido. Tem. Tem gente que chega a esse absurdo, porque não tem conhecimento da palavra, é ignorante. Mas eu não estou falando disso, amém? Eu estou falando de necessidades autênticas, de pedidos legítimos. Então a gente tenta, né, se consolar, por assim dizer, que às vezes a resposta de Deus é um não. Não também é resposta, amém? Em alguns outros momentos, talvez um pouco mais favoráveis, Deus diga, não agora, espera. Amém? Então é sim, não, espera. Não é o momento.
Então nós vamos entrar aqui nessa noite para termos um entendimento da palavra. Claro que nós não vamos poder nos aprofundar aqui, mas eu acredito que vai ser o suficiente para instigar o teu apetite espiritual por uma vida de oração mais dinâmica, amém? Onde você possa ver verdadeiros avanços na tua vida e nos assuntos, nos temas que você tem colocado diante do trono de Deus. Então, por favor, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 16, e nós vamos ler alguns versículos da palavra aqui nessa noite. Podemos? Amém? Podemos navegar nas Escrituras. Diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono, se referindo ao trono de Deus. O trono de Deus é um trono do quê? Da graça. A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Entenda-se aí, em momentos de necessidade, em tempos de dificuldade, quando a coisa aperta. Amém? Então, mais uma vez, acheguemo-nos, portanto, com temor, com ansiedade, com preocupação, com receio, intimidados, envergonhados, se sentindo condenados. Não, nos acheguemos, portanto, confiadamente. Confiadamente, fala isso comigo, com confiança, com certeza, com segurança, com convicção. Como é que nós temos que nos aproximar do trono de Deus? Com confiança e com a plena certeza de que Ele nos socorre, que Ele nos atende, aleluia, que Ele tem misericórdia e graça disponível para que nós possamos receber o socorro, o auxílio, a ajuda que nós precisamos nos momentos de dificuldade, nas nossas lutas, nos nossos desafios. Pai, debaixo dessa palavra, abençoa os teus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Diga amém. Pode se assentar. Aleluia. Muito bem. Como eu disse, no livro de Lucas, Jesus apresenta a oração em 3 ambientes, em 3 dimensões. Já vou mencioná-las para você tomar nota. A primeira dimensão que Jesus nos apresenta, pois, veja, o autor de Hebreus está falando para nós nos achegarmos diante do trono de Deus com confiança, com segurança. Aleluia. Amém? Nos achegarmos. Eu tenho ensinado isso para vocês, amados, que os céus é uma dimensão espiritual. Aleluia. Os céus é uma dimensão espiritual. Os céus não é um lugar onde você vai encontrar depois das estrelas, dos planetas, longe lá dos astros. Não, o céu é uma dimensão espiritual. E essa dimensão espiritual caminha paralelamente à dimensão natural. Porque veja, o que o autor de Hebreus está dizendo é que nós podemos entrar, fala isso comigo, entrar. Aonde? Aonde? Então o trono da graça está aqui entre nós essa noite. Obrigado pelo teu amém. Você não tem que entrar num foguete atômico para poder voar à velocidade da luz e alcançar o trono de Deus. O trono de Deus está aqui entre nós, em uma dimensão espiritual, e por causa do sangue de Jesus, nós agora podemos acessar, nós podemos entrar nesse lugar, nesse ambiente, nessa dimensão espiritual chamada trono de Deus. Amém? Aleluia! Diga glória a Deus. Muito bem. Primeira dimensão apresentada por Jesus na oração no livro de Lucas é quando nós nos achegamos diante de Deus, quando nós nos achegamos diante dele na condição de Pai. Aleluia. Ele é o nosso Pai. A segunda dimensão de oração apresentada por Jesus no livro de Lucas é quando nós nos apresentamos, nos achegamos diante de Deus na qualidade de amigo. Ele é o nosso
amigo. E a terceira dimensão apresentada por Jesus aqui no livro de Lucas, e nós vamos ler, é quando nós nos achegamos diante de Deus como justo juiz. Você se apresenta diante de Deus como o teu pai, e você na qualidade, na condição de filho. Essa é uma dimensão da oração. Outra dimensão diferente é quando você se achega diante de Deus como seu amigo. Você é chamado amigo de Deus. Jesus disse numa ocasião para os seus discípulos: eu já não vos tenho chamado de servos, mas de amigos. Por quê? Porque o servo não sabe o que o seu senhor vai fazer, mas o seu amigo sim. Isso quer dizer, existe aí um compartilhar de planos, de ideias, de propósitos. Digam glória a Deus. Esta é a segunda dimensão da oração, o segundo ambiente onde a oração deve operar. E a terceira dimensão da oração é quando nós nos achegamos diante de Deus como justo juiz. Portanto, aí nós estamos na dimensão do que podemos chamar de tribunal celestial. Aleluia. Vamos lá, Lucas capítulo 11, versículos 1 a 4. Lucas capítulo 11, versículo 1 a 4. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Aleluia. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a avançarmos nesse entendimento em nome de Jesus. Olha que lindo, gente. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Então ele está dizendo para nós nos aproximarmos de Deus na oração, aleluia, e nós o chamarmos do quê? De Pai. Fala comigo, primeira dimensão. Pai nosso que estás nos céus. Nós acabamos de cantar uma canção que fala sobre isso. Pai nosso que estás nos céus. Irmãos, essa dimensão da oração é importantíssima. E ela deve ser parte de toda a nossa vida de oração em nome do Senhor Jesus. Você pode perceber que o próprio Senhor Jesus, em vários momentos, se dirigiu a Deus como Pai. Amém? No começo da sua obra, do seu ministério, mais tarde quando ele estava no Getsemane e ele estava ali em agonia, lembram disso? Ele disse: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Então este era um tipo, uma dimensão de oração que estava sempre presente na vida de Jesus, e até mesmo no último instante da sua vida humana, terrena aqui na terra, quando ele estava ali na cruz, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Portanto, em todo o tempo, Jesus entrava na presença de Deus como seu Pai, e Ele nos ensina a entrarmos na presença de Deus como nosso Pai Celestial, aleluia. E essa é a maior revelação que a oração pode trazer à nossa vida, à nossa identidade de filhos. Somos filhos de Deus, e a palavra do Senhor declara em Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16, irmãos, essa é uma dimensão profunda de oração, quando nós podemos nos achegar diante de Deus como nosso Abba, como nosso Pai Celestial, e nos apresentamos aí na qualidade de filhos. Romanos 8, 5, 16 declara: porque não recebeste o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção. O Espírito Santo é o espírito de adoção, que quando entra na vida de uma pessoa, ele traz o testemunho interior, ele traz um testemunho no espírito dessa pessoa, de que agora ela é filha de Deus, que ela se tornou filha de Deus, que Deus, o Todo-Poderoso, é o seu Pai Celestial, aleluia. E por isso você pode clamar dizendo: Abba, Pai, e o próprio Espírito vai trazer um testemunho, ele vai testificar no teu espírito que você é filho de Deus, e na condição de filho, você é herdeiro de Deus, assim como o Pai deixa uma herança
herança para o filho, assim você tem herança no teu Pai celestial. Posso ouvir um aleluia? Alguém pode dizer amém? Quando você se aproxima de Deus na qualidade de filho, e você reconhece que Deus é o teu Pai celestial, você entra numa dimensão no Espírito, que na Bíblia é chamada de lugar secreto. Lugar secreto. Quando você se aproxima diante de Deus como teu Pai, você entra pela fé, através do sangue de Jesus, a uma dimensão, em uma dimensão no Espírito, que a Bíblia chama de lugar secreto. Fala comigo, lugar secreto. Mais uma vez, lugar secreto. Aleluias. Isso é poderoso. Aleluia. Quando você está orando, meu amado, entenda isso, por favor. Quando você está adorando ao Senhor e você começa a sentir a presença de Deus, não é que a presença de Deus veio sobre você, não é que a presença de Deus se derramou sobre você. Muitas vezes nós temos o costume de expressar e até pensar dessa forma: eu senti a presença de Deus, a presença de Deus veio sobre mim. Não, quando você começa através da tua oração, da tua adoração, a experimentar a presença de Deus na tua vida, é porque você acessou, é porque você entrou nessa dimensão do Espírito, aleluia. Você entrou aí e a presença do Senhor então se torna mais notória para você, a presença do Senhor se torna mais vívida para você, aleluia. E você pode experimentar esta presença, porque agora você entrou no reino do Espírito, você saiu da dimensão natural e no teu Espírito, pelo poder da fé, você acessa a dimensão do Espírito e agora você experimenta a presença do Senhor. Você recebe o toque da graça de Deus, porque você está dentro de uma dimensão espiritual. Digam aleluia, glória a Deus. Em Hebreus capítulo 10, versículo 19 declara: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar aonde? No Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus nós podemos entrar aonde? No Santo dos Santos. Aonde está o Santo dos Santos? É uma dimensão no Espírito, e você acessa pela fé, porque o sangue de Jesus agora abriu o caminho para que você experimentasse essa dimensão poderosa, essa dimensão espiritual na sua vida, da presença de Deus, do trono de Deus, desse lugar santíssimo. Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus fala: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai. Veja a dimensão paterna da oração. E ele diz assim: orarás ao teu Pai que está em o quê? Todas as vezes, amados, olhem para mim. Todas as vezes que você vai à presença de Deus como teu Pai, você vai entrar numa dimensão no Espírito chamada lugar secreto. Lugar secreto. Olha que coisa linda que Jesus está dizendo. Ele fala, aleluia: e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Você vai entrar diante da presença de Deus como teu Pai, então você vai acessar a dimensão no Espírito chamada lugar secreto, e Deus vai estar aí em secreto com você. Ele vai te contemplar. Isso significa o que, irmãos? Intimidade. Isso significa o que? Comunhão. Oh, que lugar maravilhoso para nós estarmos. Que lugar glorioso para nós acessarmos. Aleluia. Entrarmos nessa dimensão aonde experimentamos, aleluia, a manifestação de Deus como nosso Pai. Porque agora estamos num lugar secreto. Aleluia. Fala comigo: comunhão, intimidade. E alguns aspectos importantes dessa dimensão de oração. E não teríamos tempo suficiente para abranger todos os aspectos relacionados e as implicações que ocorrem aí, nesse lugar secreto, nesse ambiente, nessa dimensão no Espírito. Todas as vezes que você se retira, você não precisa literalmente entrar no seu quarto.
O que o Senhor está dizendo é de um momento em que você se retira das suas atividades, que você se aparta das pessoas para sozinho entrar na dimensão da oração, que te conduz até a presença de Deus como seu Pai. Vou dizer isso de novo. Todas as vezes que você entra diante de Deus como teu Pai, você está entrando num lugar secreto.